E aí, galerinha? Espero que todos estejam bem. Professor Sérgio aqui, seu professor de matemática e física. Como prometido no vídeo anterior, hoje nós vamos desenvolver gráficos de funções vetoriais no R3. Claro que eu vou necessitar da ajuda do GeoGebra, porque minha habilidade de desenho com a mesa não é muito boa, mas eu vou mostrar para vocês mais ou menos como que eu faço no papel, né? Eu vou dar uma ideia de como que eu faço no papel e mostro para vocês o gráfico no GeoGebra, para que vocês consigam trabalhar. O truque interessante é que você pode, às vezes, transformar essa sua função vetorial para uma equação cartesiana, porque você já conhece curvas específicas, como, por exemplo, hipérbole, elipse, circunferência. Então, a equação cartesiana te ajuda bem a visualizar o que você tem que desenhar. E a paramétrica vai te indicar se você vai fazer o desenho todo ou só uma parte dele. Como, por exemplo, só um segmento de reta, ou uma semicircunferência, só o pedaço de uma elipse. São coisas que você vai ficar atento ao intervalo de definição do seu parâmetro t. Então, sem demoras, vem comigo para a gente poder resolver mais essa questão do livro da Diomara. Muito bem, pessoal. Então, como prometido no vídeo anterior, o que a gente vai fazer agora é esboçar gráficos de funções vetoriais. Esse é o segundo exercício da seção 1.2 do livro de cálculo da Diomara, né, continuando aí a sequência da primeira lista de exercícios que tem no livro. E só relembrando o que a gente fez no vídeo anterior, lá davam para nós algumas curvas já parametrizadas, né? E nós precisávamos identificar que curva que era aquela. Na verdade, o que o exercício queria era que nós identificássemos as equações cartesianas, porque elas estavam parametrizadas, e depois fazer o gráfico dessas curvas. E eram curvas no R2. E aí eu falei com vocês que nós faríamos o caso dos gráficos no R3, né? Então, para funções vetoriais no R3. Então, vamos lá, vamos dar uma olhada nessa questão. Diz o seguinte: faça um esboço das curvas definidas pelas seguintes funções vetoriais. Então, nós temos aí 5 funções vetoriais, né, que são parametrizações. Então, essas curvas estão parametrizadas pelo parâmetro t. E o que a gente tem que fazer é determinar o esboço dessas curvas. A gente vai ver direitinho como fazer cada um desses casos. Então, vamos começar. Vamos para a letra A. Então, nós temos aqui, sigma de t é igual a 2, 1 e t, para t pertencente aos reais. Então, o que está dizendo aqui? Observa o seguinte, ele está me dizendo que x igual a 2. E está fixo, tá vendo? Não varia com t. E y igual a 1, também está fixo. Só que o z é igual a t, variando, né, com t pertencente aos reais. Então, observa que z aqui, que é o eixo vertical, né, no R3, ele pode subir e descer livremente, positivo e negativo, mas o x e o y sempre estará fixo. É um ponto fixo. Então, vamos dar uma olhada como que seria isso no plano? Eu vou fazer um esboço, claro, aqui na mesa eu não tenho muitas habilidades motoras ainda, estou praticando, me perdoem, mas eu vou mostrar para vocês como que fica o gráfico através do GeoGebra, tá bom? Então, só para a gente ter uma ideia de como que você construiria isso no papel. Então, o que você vai fazer? Então, aqui o eixo x, o eixo y e o eixo z. Vamos marcar o ponto x igual a 2, y igual a 1. Então, aqui 1, 2. E aqui 1. Pronto, marquei o ponto. E agora o que a gente vai fazer? Já que z está variando perfeitamente, né, ali positivo e negativo, é só você pegar uma reta paralela aqui e fazer o desenho. Só isso. Deixa eu ajeitar aqui melhor. Então, você vai pegar uma reta paralela ao eixo z. Lindo, perfeitamente uma reta, né? Claro. Então, você pega aqui uma reta paralela ao eixo z. Pronto, esse é o nosso gráfico. O x sempre está fixo no 2, o y sempre fixo no 1, mas o z está variando, subindo e descendo. Então, vai sempre ser isso aqui, ó, sempre fixo ali no 2, sempre fixo o y no 1, enquanto que o z vai assumindo essas variações. Tudo bem? Então, é essa aí mais ou menos a ideia. Como que ficaria o nosso gráfico? Então, olha só. Aqui eu fixei x igual a 2. Aqui fixou y igual a 1.
Tá vendo? Marcamos o ponto. E aí pega uma reta paralela ao eixo Z, porque ela está variando ali. E aí qualquer ponto que você pegar, para Z igual a 1, a gente continua tendo o x igual a 2, y igual a 1. Para Z igual a 4, a gente continua tendo y igual a 1, x igual a 2. E aí não muda os valores de x e y. Tranquilos? Vamos para a letra B. Sigma de t igual a t, 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 para t pertencente a menos 1 e 1. Então, o que nós temos aqui? X igual a t, y igual a t e z igual a t. Então, observa que x, y e z variam juntos, né? Porque para cada valor de t eu vou ter o mesmo valor para x, y e z. Então, sempre o mesmo ponto ali, viajando. Se vocês lembrarem lá do R2, quando a gente tem que x é igual a y, essa é a reta bissetriz do R2, né? É aquela reta que passa pelo meio ali, bonitinha. Então, quando você tem x, y e z todos iguais, também é a reta bissetriz, só que agora em 3D. Tá? É a única diferença. Porque o que acontece? Se x igual a t, y igual a t e z igual a t, o que nós temos? X igual a y, que igual a z. Isso daqui é uma coisa que nós chamamos de equações simétricas da reta. Tá? O termo geral de uma equação simétrica é x menos o x do ponto sobre V1 é igual a y menos y do ponto sobre V2 é igual a z menos o z do ponto sobre V3. Aqui no caso, esse V1, V2 e V3 são as coordenadas do vetor diretor da reta. Tá? Então, você está lá no R3, aí você tem uma reta no R3, essa reta tem um vetor diretor. Esse vetor diretor tem essas coordenadas V1, V2 e V3. E aí, esse x0, y0 e z0 é um ponto por onde passa a minha reta. Então, nesse caso que nós temos aqui, ó, x igual a y igual a z, x0, y0 e z0 é zero, porque não está x menos ninguém, eu posso colocar x menos zero. Ou seja, uma reta que passa pela origem. E quais são as coordenadas do vetor? É o vetor 1, 1, 1, porque não tem ninguém embaixo, então é como se fosse 1 aqui, certo? Então, se você conhece aí equações simétricas, você conseguiria identificar isso como sendo uma reta, tudo bem? Então, como que ficaria isso? A gente tem que tomar só um cuidado, você já sabe que é uma reta, então basta você ter 2 pontos, porque basta você ter 2 pontos e você ligar os dois, você vai ter ali a reta passando por esses pontos. O que você vai fazer? Observa que o t aqui, ele não está pertencente aos reais, então não é uma reta infinita. Ele está limitado, ele tem um começo e tem um fim. Então, na verdade, isso se trata de um segmento de reta. Porque tem começo e fim, né? É um pedaço de uma reta. Então, olha, quando o t for menos 1, a gente vai ter o ponto menos 1, menos 1, menos 1. Quando o t for 1, a gente vai ter o ponto 1, 1, 1. Então, o que vocês vão fazer? Como que a gente vai representar esse segmento de reta? Você vem aqui, faz o seu plano R3, x, y e z, pegando também a parte negativa, né? Porque a gente tem pontos negativos. E vamos representar esses pontos. Então, aqui, ó, eu pego 1, 1, 1. Esse ponto aqui em cima. E depois eu vou pegar o menos 1 no x, menos 1 no y, menos 1 no z. Está lá atrás. E aí vai ser uma reta ligando esses pontos passando pela origem. Uma reta não, né? Um segmento de reta. Tá? Ela está passando pela origem ali. Ficou super espremidinho porque a escala ficou pequena. Mas olha só, no GeoGebra dá para a gente visualizar isso melhor. Então, observa que aqui as escalas estão diferentes, tá? Do eixo x, y e z, mas dá para a gente pegar bem a ideia aqui, ó. Primeiro eu marquei o ponto 1, 1 e 1. Esse aqui é o 1, 1 e 1. E depois a gente pega o ponto menos 1 e menos 1.
E agora liga os pontos, e ele vai passar exatamente pela origem aqui, viu? A ideia é essa de você construir. Então, ajusta a sua escala, coloca um tamanho 1 grande, né, em escala aí, para poder visualizar melhor, já que é um segmento bem pequenininho. Tudo bem? Vamos para o próximo, letra C. Para a letra C, vai ficar melhor. Sempre que tiver cosseno e seno, vale a pena você procurar qual que é a equação cartesiana correspondente, tá? É uma dica que eu dou para vocês. O que está acontecendo aqui? Nós temos que x é 2 cosseno t, y é 3 seno t e z igual a 5. Então, observa aqui que o z é fixo, não muda o z, tá? Mas o que a gente consegue de informação com o x e y? Vamos passar o 2 para lá dividindo, para ficar cosseno aqui. Mesma coisa para o y sobre 3 igual a seno. O que a gente ganha? Vamos utilizar aí as identidades trigonométricas. Eu sei que cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t é igual a 1. Quem que é cosseno? É x sobre 2. Então, x sobre 2 ao quadrado mais quem que é o seno? Y sobre 3 ao quadrado, isso dá 1. Então, x ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado sobre 9 igual a 1. Essa aqui é uma curva característica, nós conhecemos bem, é uma elipse, cujo centro é a origem, porque o x e o y ali estão bonitinhos. O a, que é o termo que fica embaixo do x, né, é 2, porque aparece a ao quadrado, e o b é 3. Então, é uma elipse. Ótimo, eu sei como é que é o desenho de uma elipse. Só que aonde que nós temos que fazer essa elipse? Sendo o z o nosso eixo vertical, a gente imagina o x e y como sendo plano, né? O chão, e o z representa a altura. Então, é uma elipse ali no chão, só que você vai subir com ela até a altura 5, porque é o z igual a 5. Então, como que a gente faz isso? Você pode fazer assim, quando você estiver fazendo no caderno, né? Você faz aí o x, o y e o z. Representa aqui a parte negativa de y e x, que a elipse vai um pouquinho para lá, né? Então, vamos lá. Faz o centro. Lembra o que significa o a? No x, 2 para cá, 2 para lá. E o y, 3, 3. Maravilha, temos aqui a nossa elipse no plano. Eu vou fazer tracejado porque essa não é a resposta, né? Não é esse o gráfico. E aí eu vou subir com essa elipse 1, 2, 3, 4, 5 até o z igual a 5. Então, você simplesmente sobe com ela até a altura 5. E agora sim você tem a sua elipse. Ela está aqui, ó. Com o centro aqui em cima. Okay? Então, o centro dela vai ser aqui, o 0, 0, 5, porque o z está fixo no 5. Então, você meio que cria a sombra dela no plano e sobe com ela até a altura z igual a 5. Ela está representada no plano z igual a 5. No GeoGebra dá para a gente ver direitinho esse plano onde ela está. Olha só. Então, é como se eu tivesse desenhado ela cá embaixo, né? Aqui, ó, y igual a 3, y igual a menos 3, x igual a 2, e lá atrás, x igual a menos 2. Eu tenho ela desenhada aqui. E subir com ela até a altura z igual a 5. Tá vendo? Essa que é a ideia de você conseguir desenhar coisas que estão deslocadas. Ela foi transladada pelo eixo z. Tranquilo? Se você já tem habilidade para fazer lá em cima de uma vez, né, você pode também. Se o z está fixo no 5 e o x é 0 e o y é 0, você marca 3 para cá, 3 para cá, 2 para lá, 2 para cá e pronto, liga esses pontos. Tá? Eu tenho essa dificuldade de conseguir já fazer lá em cima. Isso para mim me dificulta um pouco. Então eu prefiro fazer no plano e só subir até a altura 5. Tá? Mas aí vai de cada um. Vamos mais uma. Na letra D nós temos x igual a 3,
y igual a cosseno t e z igual a seno t. Então, x igual a 3, y igual a cosseno t e z igual a seno t. Então, agora quem está fixo é o x, ó. E aqui, mesma coisa, bonitinho, a gente vai ter até de graça aqui, se eu fizer cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, eu sei que essa identidade trigonométrica dá 1, cosseno é y e seno é z. Essa é uma equação característica, porque aqui embaixo é tudo igual. Essa é uma circunferência. Centrada na origem de y e z, tá? Atenção aí. E que tem raio 1. Beleza. Só que você tem que deslocar ela até o x igual a 3, porque é onde ela está, no x igual a 3. E outro detalhe importante. O t aqui, ó, vai de 0 a π. Então, só está pegando 180 graus dessa circunferência. Então, não é a circunferência toda, é uma semicircunferência. Por que semi? Porque só está pegando 180 graus e não os 360. Então, é só um pedacinho dela, tá? Vamos ver como é que ficaria isso? Faz o seu plano aí. Ah, mas como é que eu vou saber se está pegando a parte de cima, a parte de baixo, a parte do meio? Como é que você pode descobrir isso? É bem simples. Você pega o t igual a 0 e substitui, vê qual ponto que vai dar. Quando t for 0, cosseno de 0 é 1 e seno de 0 é 0. Então, quando t for 0, começa aqui no ponto 1, 0. Né? 1 para y, 0 para z. Quando o t for π, cosseno de π é menos 1, então vai estar aqui menos 1 no y, e seno de π é 0. Então, ó, esse meu 1 ficou meio fora aqui de escala, né? Ok? Então, ó, ela vai desse ponto para esse ponto. Então, tá pegando esse pedaço aqui da circunferência. Vou fazer tracejado porque ela não está aqui. Aqui é só um esboço. Aí você tem que trazer esse esboço para x igual a 3, que ela está aqui nesse plano x igual a 3. Ó. Então, eu vou trazer ela para cá. Aí você faz eixos paralelos ali, né? E pronto. Desenha quem é de fato o gráfico dessa função. Então, é essa semicircunferência aqui. No x igual a 3. Tranquilo? Né? Um outro jeito de você ver esse centro é só você pensar que você vai ter o centro dela, o x é fixo no 3, e aqui 0, 0. Okay? Que é esse pontinho aqui, porque x está sempre fixo. E o y é 0 e o z é 0 nessa equação da circunferência. Tudo bem? Aí você já pode começar logo aqui pelo centro. O raio é 1, então você faz 1 para cá e pronto. Fecha aí a sua semicircunferência. Tá? No GeoGebra fica bem fofinho, ó. A gente começou com ela aqui, né? E traz ela até o x igual a 3. Tudo bem? Você tem que transladar ela até lá, porque é onde ela está definida. Ela não está completamente ali na origem. Então, por isso que eu fiz o plano x igual a 3 aqui e trouxe ela para esse plano. Bom? Finalmente, letra E. Sigma de t é igual a t ao quadrado menos 1, 2 e t com t de 0 a mais infinito. Então, só temos valores positivos de t. Nesse caso aqui, não dá para a gente ver muito bem o que está acontecendo, né? Você pode jogar valores para ver o que dá cada um, marca os pontos lá no R3 e liga. De repente, você consegue visualizar bem. Mas, como eu falei com vocês, um truque é a gente tentar achar a equação paramétrica nesses casos. A letra A e a letra B, como não tinha t ao quadrado, estava bem simples da gente visualizar que eram retas ou segmentos de reta. Esse daqui já complica um pouco. Uma tem t ao quadrado, outra não tem. Então, é melhor a gente ver o que está acontecendo por equações cartesianas. Então, vamos lá.
x é igual a t ao quadrado menos 1, né, que é a primeira entrada. Y está fixo no 2, não muda. E z igual a t. Observa o seguinte, já que z é t, se eu jogar aqui na equação do x, o que a gente ganha? X igual a z ao quadrado menos 1. E isso a gente conhece bem, é uma parábola. Essa é uma parábola com concavidade para... E agora, hein? Se vocês olharem lá no vídeo anterior, que eu falei com vocês, quando a gente tem o y em função de x, é aquela parábola que a gente está acostumado. Se é o x que está em função da letra ao quadrado, então é uma parábola deitada. Se ela está positiva, a concavidade está virada para a parte positiva de x. E se ela é o coeficiente quadrático é negativo, está virado para a parte negativa de x. Como aqui o coeficiente quadrático é 1, então ela tem concavidade para a parte positiva de x. Ok? Então, o que você faz? Novamente, como o y está fixo no 2, você desenha isso daqui como se estivesse no plano xz, porque está em função de x e z. Depois você translada até o y igual a 2. Essa é uma possibilidade, tá? Estou dando para vocês a ideia de como desenhar no papel isso. Então, x e y. E aqui, como t é positivo e z igual a t, só pega valores positivos para z, tá? Então, essa parábola aqui, ó, quando z for 0, por exemplo, o x é menos 1. Então, começa aqui do x igual a menos 1. E a partir daí, à medida com que z vai aumentando, o valor de x vai aumentando também. Então, nós temos essa parábola aqui. Ok? O que você vai fazer agora? Você vai trazer ela até o y igual a 2. Então, você traz ela até aqui e a desenha seguindo o mesmo padrão. Pronto, então ela vai estar aqui transladada, né? Ela vai estar nesse plano aqui, y igual a 2. Tudo bem? Eu fiz o esquema lá no plano XZ e transladei para y igual a 2. Vamos ver no GeoGebra. Olha que fofinha. E observa, ó, ela está saindo exatamente aqui do x igual a menos 1. Né? E aí seguindo a sua concavidade bonitinha para a parte positiva de x. A gente fez a sombra aqui e transladou, ok? Então, bem tranquilinho. Caso você já consiga fazer isso transladado lá no y igual a 2, ótimo. Eu tenho um pouco dessa dificuldade de visualizar já de cara transladado, então eu gosto de fazer no plano e depois eu translado para essa parte fixa. Tudo bem? Até você se acostumar e já conseguir fazer tudo deslocado bonitinho. Então é isso, concluímos mais um exercício da lista. Espero que vocês tenham gostado. Se quiser fazer algum comentário, por favor, coloque aqui embaixo, vou ter o maior prazer de responder. Podem me mandar por e-mail também, se vocês quiserem algum exercício específico. Semana que vem a gente volta com mais uma questãozinha, só que agora, no próximo vídeo, o que a gente vai fazer? Será dado para nós equações cartesianas e vai pedir que a gente parametrize, né? Então, diferente do que a gente fez no vídeo anterior e nesse, o próximo vai ser, você tem ela cartesiana e quer encontrar a paramétrica, tá bom? Aguardo vocês até lá. Bom café!